Durante bilhões de anos, o universo guardou um segredo diante dos nossos olhos. E talvez a resposta estivesse viajando pelo espaço na forma de luz. Cada fóton capturado pelo telescópio espacial James Webb carrega uma mensagem de um passado quase inimaginável. Uma mensagem enviada quando a Terra ainda não existia, quando o Sol ainda não havia nascido e quando até mesmo a nossa galáxia era apenas uma possibilidade distante no tecido do cosmos. Mas existe algo estranho nessas mensagens. Algo que está fazendo alguns cientistas questionarem uma das ideias mais fundamentais da cosmologia. E se o Big Bang não foi o começo de tudo? E se aquilo que chamamos de nascimento do universo foi apenas uma transição? Um renascimento? Uma nova página de uma história cósmica que começou muito antes da nossa existência? Essa é uma das ideias mais ousadas já propostas sobre a realidade. E ela ganhou nova atenção após observações profundas feitas pelo James Webb, o telescópio mais poderoso já construído pela humanidade. Um instrumento capaz de olhar tão longe no espaço que, na prática, ele também olha para trás no tempo. Mas algumas das imagens que ele revelou trouxeram uma pergunta desconfortável. Por que o universo jovem parece muito mais velho do que deveria? Por quase um século, nossa melhor explicação para a origem do cosmos foi a teoria do Big Bang. Segundo esse modelo, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, tudo o que conhecemos, matéria, energia, espaço e o próprio tempo, surgiu de um estado extremamente quente e denso. Não foi uma explosão acontecendo dentro do espaço. Foi o próprio espaço começando a existir. Com o passar de bilhões de anos, esse universo recém-nascido se expandiu, esfriou e permitiu que partículas se unissem. Das primeiras estruturas cósmicas nasceram as estrelas. Das estrelas nasceram elementos mais pesados. E desses elementos surgiu tudo aquilo que compõe planetas, oceanos e até nós mesmos. Durante décadas, esse modelo explicou com impressionante precisão aquilo que observávamos. Uma das maiores evidências veio de uma luz extremamente antiga que ainda atravessa o universo. O fundo cósmico de micro-ondas. Uma espécie de fotografia do universo bebê. O último brilho deixado pelo momento em que o cosmos se tornou transparente. Por muito tempo, essa parecia ser a última peça necessária para entender nossa origem. Mas então, o James Webb abriu seus olhos. E o universo começou a mostrar algo inesperado. Quando Webb apontou seus instrumentos para as regiões mais profundas do espaço, os cientistas esperavam encontrar galáxias pequenas e primitivas. Estruturas ainda em formação. Os primeiros passos de um universo jovem. Mas o que apareceu nas imagens foi diferente. Muito diferente. Foram encontradas galáxias extremamente distantes que pareciam grandes demais, brilhantes demais e organizadas demais para existirem tão cedo na história cósmica. Algumas dessas galáxias parecem ter existido apenas algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang. O problema? Pelos modelos tradicionais, talvez não houvesse tempo suficiente para elas chegarem àquele nível de evolução. Era como encontrar uma floresta gigantesca onde deveria existir apenas uma pequena semente. Algo não parecia se encaixar. No início, a reação dos cientistas foi cautela. Talvez os cálculos estivessem errados. Talvez houvesse poeira interferindo nas observações. Talvez efeitos de lente gravitacional estivessem distorcendo a aparência dessas galáxias. Mas conforme novas observações chegaram, o mistério permaneceu. Cada nova imagem parecia empurrar a história do universo para um território desconhecido. E então surgiu uma possibilidade ainda mais profunda. Talvez o problema não esteja nas galáxias. Talvez esteja na nossa ideia sobre o começo. É nesse ponto que entra uma das propostas mais fascinantes da cosmologia moderna. A ideia de que nosso universo pode não ser o primeiro. Um dos cientistas mais importantes a defender essa possibilidade é Sir Roger Penrose, vencedor do Prêmio Nobel de Física e um dos maiores especialistas em gravidade e espaço-tempo. Penrose propôs uma teoria chamada cosmologia cíclica conforme. A ideia parece saída de uma ficção científica, mas nasceu de equações matemáticas. Segundo essa hipótese, o universo não teria uma única história.
Ele passaria por ciclos gigantescos chamados de éons. Cada ciclo teria um nascimento, uma evolução e um fim. Mas esse fim não seria uma destruição completa. Seria uma transformação, o universo antes do Big Bang. Quando o fim de um universo pode ser o começo de outro. Imagine que o universo não seja uma linha reta. Imagine que ele seja uma imensa respiração cósmica. Um ciclo infinito de nascimento, transformação e renascimento. Essa é a ideia por trás da cosmologia cíclica conforme, proposta por Roger Penrose. Mas para entender essa hipótese, precisamos abandonar uma das nossas maiores intuições. A ideia de que todo fim significa desaparecimento. Porque, em uma escala de tempo inimaginável, o destino final do universo pode parecer muito diferente do que imaginamos. Bilhões e bilhões de anos no futuro, as estrelas irão desaparecer. As últimas fontes de luz irão se apagar. As galáxias irão se afastar cada vez mais umas das outras. E os buracos negros, considerados os objetos mais extremos do universo, também terão um fim. Segundo a previsão de Stephen Hawking, até mesmo os buracos negros podem evaporar lentamente, perdendo energia através da chamada radiação Hawking. Depois de períodos de tempo absurdamente maiores do que a idade atual do universo, até eles desapareceriam. O que sobraria? Um cosmos quase vazio, sem estrelas, sem planetas, sem estruturas complexas. Apenas uma imensa extensão de radiação e partículas extremamente dispersas. Um universo próximo da escuridão absoluta. Mas Penrose percebeu algo intrigante. Nesse estágio final, quando praticamente toda a estrutura desaparece, o universo pode começar a se parecer matematicamente com o estado extremamente quente e compacto associado ao Big Bang. O fim e o começo poderiam ter uma conexão profunda. Como se o último capítulo de uma história cósmica pudesse se transformar na primeira página de outra. E essa é a parte mais surpreendente da ideia. O Big Bang talvez não tenha sido o nascimento do universo. Talvez tenha sido o nascimento do nosso universo. Uma diferença pequena nas palavras, mas gigantesca nas consequências. Porque se Penrose estiver correto, significa que antes das primeiras estrelas, antes das primeiras galáxias e antes dos primeiros átomos que formaram tudo ao nosso redor, já existiu outro cosmos. Um universo anterior. Um universo que viveu bilhões de anos. Um universo que nasceu, evoluiu e chegou ao seu próprio fim. E de suas últimas marcas teria surgido aquilo que chamamos de realidade. Durante anos, essa hipótese permaneceu apenas como uma possibilidade matemática. Uma ideia fascinante, mas difícil de testar. Até que os cientistas começaram a procurar pistas escondidas no lugar mais antigo que podemos observar. A própria luz deixada pelo nascimento do universo. O fundo cósmico de micro-ondas. Essa radiação é uma mensagem enviada há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Ela atravessou o espaço durante toda a história cósmica até finalmente chegar aos nossos telescópios. É como uma fotografia antiga do universo bebê. Mas Penrose e seus colaboradores acreditavam que talvez essa fotografia pudesse conter algo ainda mais antigo. Marcas deixadas por um universo anterior. Usando dados coletados pelo satélite Planck, que mapeou o fundo cósmico de micro-ondas com enorme precisão, pesquisadores procuraram padrões incomuns. E encontraram algo intrigante. Regiões circulares com pequenas diferenças de temperatura. Áreas discretas onde a radiação parecia apresentar uma assinatura diferente do restante do cosmos. Penrose sugeriu que esses padrões poderiam ser os chamados pontos de Hawking, uma possível lembrança dos últimos momentos de buracos negros gigantescos de um universo anterior. A ideia era impressionante. Talvez a morte de buracos negros de outro cosmos tivesse deixado uma espécie de impressão digital no nosso. Como uma mensagem gravada no tecido do espaço-tempo. Mas existe um detalhe importante. A ciência não aceita uma ideia apenas porque ela é fascinante. Uma hipótese precisa sobreviver aos testes. E muitos físicos questionaram essas interpretações.
Alguns pesquisadores argumentaram que esses padrões poderiam ser apenas coincidências estatísticas. Outros afirmaram que ainda não havia evidências suficientes para abandonar o modelo tradicional do Big Bang. E essa é justamente a beleza da ciência. As maiores descobertas geralmente começam com perguntas desconfortáveis. Perguntas que desafiam aquilo que parecia resolvido. E enquanto os cientistas discutiam essas possibilidades, um novo observador chegou ao cenário. Um telescópio capaz de enxergar mais profundamente no passado do que qualquer instrumento anterior. O James Webb. Seus olhos infravermelhos começaram a revelar um universo primitivo que parecia esconder uma história diferente. Galáxias antigas demais. Estruturas organizadas demais. Padrões que levantavam uma possibilidade assustadora. E se o universo que vemos hoje carregasse a memória de algo que veio antes? Mas essa não era a única pista. Enquanto alguns pesquisadores olhavam para as galáxias distantes, outros voltavam sua atenção para uma das maiores anomalias já encontradas no céu. Uma região misteriosamente fria no fundo cósmico de micro-ondas. Uma área conhecida simplesmente como o ponto frio cósmico, a marca escondida no tecido do universo. Existe um lugar onde o universo parece ter deixado uma cicatriz. Uma região tão grande que desafia nossa compreensão de escala. Uma área onde a temperatura da radiação mais antiga do cosmos parece diferente do restante do céu. Ela ficou conhecida como o ponto frio cósmico. E durante anos, essa região intrigou cosmologistas. Porque, segundo os modelos mais aceitos, o universo primordial deveria ser extremamente uniforme. Pequenas diferenças de temperatura existiam, sim. Elas eram esperadas. Foram justamente essas pequenas variações que, ao longo de bilhões de anos, deram origem às estrelas, galáxias e estruturas que vemos hoje. Mas o ponto frio parecia diferente. Era grande demais. Estranho demais. E difícil demais de explicar completamente. Algumas teorias tentaram encontrar uma explicação dentro do próprio modelo tradicional do universo. Talvez uma enorme estrutura invisível estivesse entre nós e aquela região distante. Talvez algum fenômeno gravitacional raro tivesse alterado a luz durante sua viagem pelo espaço. Talvez fosse apenas uma consequência estatística. Mas para defensores da cosmologia cíclica, havia uma possibilidade ainda mais profunda. E se aquela região não fosse apenas uma anomalia? E se fosse uma lembrança? Uma marca deixada por algo que aconteceu antes do próprio nascimento do nosso universo? Na visão de Roger Penrose, o universo não seria um evento isolado. Seria uma sequência de transformações, um ciclo onde um cosmos antigo poderia deixar pistas para o próximo. Assim como fósseis revelam criaturas que existiram milhões de anos antes de nós, talvez o universo também carregue seus próprios fósseis. Não fósseis de matéria, mas fósseis de energia, de geometria, de espaço-tempo. Essa ideia muda completamente a forma como pensamos sobre o tempo. Normalmente imaginamos o tempo como uma estrada. Um caminho que começa em um ponto inicial e segue para frente. Passado, presente, futuro, mas a cosmologia cíclica propõe uma visão diferente. Talvez o tempo não seja uma linha. Talvez seja um padrão. Uma repetição gigantesca em uma escala que nossa mente mal consegue imaginar. Como uma espiral infinita. Cada volta representando um universo. Cada ciclo carregando as consequências do anterior. Mas existe uma pergunta inevitável. Como o fim de um universo poderia gerar outro? A resposta está em uma ideia extremamente estranha da física. A relação entre matéria, energia e informação. No universo que conhecemos, tudo parece estar conectado. As estrelas que brilham hoje nasceram de elementos produzidos por estrelas antigas. O carbono do nosso corpo foi criado dentro de estrelas que morreram bilhões de anos atrás. O ferro no nosso sangue já esteve dentro de outros mundos. Em certo sentido, somos feitos de uma história cósmica muito mais antiga do que imaginamos. Mas a cosmologia cíclica leva essa ideia ainda mais longe.
E se não herdamos apenas átomos? E se herdamos características do próprio universo anterior? Essa possibilidade parece distante, mas ela se conecta a uma das maiores perguntas da física. O que acontece quando nossas teorias deixam de funcionar nos extremos do universo? A teoria da relatividade geral de Einstein explica a gravidade com uma precisão extraordinária. Ela mostrou que a gravidade não é simplesmente uma força invisível puxando objetos. Ela é uma consequência da curvatura do próprio espaço-tempo. Planetas, estrelas e galáxias deformam essa estrutura. E nós sentimos essa deformação como gravidade. Mas existe um limite. Quando voltamos ao momento inicial do Big Bang, ou quando observamos regiões de densidade extrema, como o interior de buracos negros, nossas equações começam a encontrar dificuldades. O próprio conceito de tempo pode perder significado, e isso abre uma possibilidade fascinante. Talvez o nascimento do universo não seja um ponto absoluto. Talvez seja uma passagem, uma mudança de estado, uma transformação onde o final de uma realidade se torna o início de outra. O universo não teria começado. Ele teria continuado. Mas se essa ideia estiver correta, surge uma pergunta ainda maior. Onde está a prova? Porque uma teoria sobre universos anteriores precisa deixar algum tipo de rastro. Algo que possa ser observado, medido, testado. E é exatamente aqui que o James Webb entra novamente nessa história. Porque talvez, escondidas nas primeiras galáxias do universo, existam pistas de uma arquitetura cósmica herdada de algo anterior ao Big Bang. Quando Webb observa galáxias extremamente antigas, ele não está apenas vendo objetos distantes. Ele está observando o universo em sua infância. E algumas dessas estruturas parecem ter surgido rápido demais. Elas parecem carregar organização onde esperávamos encontrar apenas caos. Como se o universo tivesse recebido uma espécie de vantagem inicial. Como se algo já tivesse preparado o palco antes da primeira cena começar. Se isso for confirmado, as consequências seriam enormes. Porque significaria que o universo atual talvez não seja uma criação do zero. Ele poderia ser um herdeiro, uma continuação, um capítulo seguinte de uma história muito maior. Mas antes de aceitar essa ideia, os cientistas precisam responder a uma pergunta fundamental. Esses sinais realmente vieram de um universo anterior, ou estamos apenas encontrando novas formas de interpretar um universo que ainda não compreendemos completamente? A resposta pode estar escondida nas próximas observações. E talvez o maior telescópio já construído pela humanidade esteja prestes a revelar algo que mudará para sempre nossa visão sobre a existência. A busca pela memória escondida do universo. Durante milhares de anos, a humanidade olhou para o céu e imaginou que as estrelas eram eternas. Pontos de luz fixos em um cenário imutável. Mas a ciência revelou uma realidade muito mais estranha. As estrelas nascem. As galáxias evoluem. O próprio universo muda. E agora estamos diante de uma possibilidade ainda mais profunda. E se o universo também tiver uma história anterior à sua própria história? O telescópio espacial James Webb foi criado justamente para responder perguntas como essa. Seu objetivo não é apenas encontrar galáxias distantes. Ele foi construído para observar os primeiros capítulos do cosmos, para enxergar uma época em que o universo ainda estava formando suas primeiras estruturas. Mas quanto mais longe Webb olha, mais o passado parece se tornar misterioso. As imagens reveladas pelo telescópio mostram galáxias que parecem mais maduras do que deveriam ser. Estruturas organizadas. Regiões brilhantes. Formações complexas surgindo em uma época em que, segundo os modelos tradicionais, o universo ainda deveria estar dando seus primeiros passos. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Essas galáxias realmente desafiam o Big Bang? Ou elas estão apenas mostrando que ainda não entendemos completamente os primeiros momentos do universo? Essa é uma das maiores discussões da cosmologia moderna. Porque a ciência não funciona destruindo teorias antigas a cada nova descoberta. Ela funciona refinando nossa compreensão da realidade. Às vezes, uma descoberta não significa que tudo estava errado.
significa que nossa visão era incompleta. Talvez o Big Bang continue sendo parte da resposta. Mas talvez ele não seja o capítulo inicial. Talvez seja apenas a fronteira entre duas eras cósmicas. Uma porta entre aquilo que conseguimos observar e aquilo que ainda está escondido. Para tentar encontrar respostas, os cientistas continuam procurando sinais deixados no universo primordial. Um dos caminhos mais promissores está na luz. A luz viaja pelo espaço carregando informações. Ela revela a composição das estrelas, a distância das galáxias, a velocidade com que o universo se expande. E talvez em padrões extremamente sutis, ela também carregue informações de eventos que aconteceram antes do nosso próprio cosmos. Uma das possibilidades estudadas envolve a forma como a luz é distorcida pelo espaço. A gravidade pode curvar o caminho da luz. Esse fenômeno é conhecido como lente gravitacional. Quando uma galáxia massiva está entre nós e uma fonte distante, sua gravidade pode funcionar como uma lente cósmica, ampliando ou distorcendo aquilo que observamos. Se futuras observações encontrarem padrões específicos nessas distorções, poderia surgir uma pista de que algumas estruturas do universo não surgiram completamente do zero, mas herdaram uma arquitetura anterior. Além disso, futuras missões espaciais podem analisar o fundo cósmico de micro-ondas com uma precisão ainda maior. O objetivo é encontrar pequenas assinaturas escondidas na radiação mais antiga do universo. Marcas tão delicadas que poderiam ter sobrevivido por bilhões de anos. Como uma mensagem escrita na primeira luz do cosmos. Mas mesmo diante dessas possibilidades, muitos cientistas permanecem cautelosos. E essa cautela é essencial, porque existe uma grande diferença entre uma ideia ser possível e uma ideia estar comprovada. A cosmologia trabalha com algumas das maiores perguntas que a humanidade já fez. E respostas extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. Por enquanto, a cosmologia cíclica de Penrose continua sendo uma hipótese fascinante. Uma possibilidade que desafia nossa visão sobre começo, fim e existência. Mas ela já conseguiu algo importante. Fez cientistas questionarem uma pergunta que parecia resolvida. O universo teve um começo absoluto? Ou estamos vivendo apenas um momento dentro de uma história muito maior? Talvez, no futuro, novas observações revelem que nosso universo realmente faz parte de uma sequência infinita de ciclos. Talvez cada Big Bang seja apenas uma passagem. Uma transformação entre diferentes eras cósmicas. Um universo desaparecendo para dar origem a outro. Mas existe outra possibilidade. Talvez as pistas encontradas pelo James Webb não apontem para um universo anterior. Talvez elas revelem algo ainda mais surpreendente. Algo que obrigue a humanidade a abandonar não apenas nossas ideias sobre o começo do cosmos, mas a própria maneira como entendemos a realidade. Porque existe uma verdade que a história da ciência sempre mostrou. Cada vez que acreditamos ter encontrado a resposta final, o universo revela uma pergunta ainda maior. Durante toda a nossa existência, fizemos a mesma pergunta. De onde viemos? Durante muito tempo, acreditamos que essa pergunta tinha uma resposta simples. Viemos de um universo que começou há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Um universo que nasceu em um evento chamado Big Bang. Mas agora, as novas descobertas estão nos obrigando a olhar para essa pergunta de uma forma diferente. Talvez a pergunta não seja: como o universo começou? Talvez a pergunta verdadeira seja: o que existia antes do começo? Essa é uma das fronteiras mais profundas da ciência moderna. Porque, quando falamos sobre o início do universo, não estamos falando apenas sobre estrelas ou galáxias. Estamos falando sobre a própria origem do espaço, do tempo, da realidade que permite que tudo exista. Se a cosmologia cíclica de Roger Penrose estiver correta, então o universo não seria uma história com uma primeira página. Seria uma biblioteca infinita. Cada universo seria um capítulo. Cada Big Bang seria uma transição. Cada fim seria uma nova forma de nascimento.
Imagine por um instante que você pudesse viajar para o passado mais distante possível. Muito antes da Terra. Muito antes do Sol. Muito antes das primeiras estrelas. Você continuaria voltando. Bilhões de anos. Trilhões de anos. Até chegar ao limite onde nossa compreensão começa a desaparecer. E lá, em vez de encontrar o nada, você encontrasse outro universo, outro cosmos, outra história. Um universo que também teve suas próprias estrelas, suas próprias galáxias. Talvez até estruturas que nunca poderemos conhecer. Essa possibilidade muda completamente nossa relação com o tempo. Porque normalmente pensamos que existimos em um momento isolado. Um pequeno intervalo entre um passado que desapareceu e um futuro desconhecido. Mas talvez não seja assim. Talvez sejamos parte de uma sequência gigantesca de transformações cósmicas. Os átomos que formam nosso corpo nasceram dentro de estrelas antigas. O cálcio dos nossos ossos. O carbono das nossas células. O ferro que corre pelo nosso sangue. Todos esses elementos foram criados dentro de fornalhas estelares que existiram muito antes da humanidade. Somos literalmente feitos de história cósmica. Mas talvez essa história seja ainda maior do que imaginávamos. Se universos anteriores realmente existiram, então o cosmos pode ser muito mais antigo do que 13,8 bilhões de anos. A idade que calculamos seria apenas a idade do nosso ciclo, não da existência em si. Seria como entrar em uma floresta e medir apenas a idade da árvore que está diante de nós, sem perceber que aquela árvore nasceu de sementes deixadas por uma floresta muito mais antiga. Mas talvez a consequência mais profunda dessa ideia esteja relacionada aos buracos negros. Durante muito tempo, eles foram vistos como os lugares onde a matéria encontra seu destino final. Regiões onde tudo desaparece, onde nem mesmo a luz consegue escapar. Mas a física moderna mostrou que os buracos negros são muito mais complexos. Eles estão ligados às maiores perguntas sobre informação, tempo e a estrutura fundamental do universo. E, em algumas interpretações da cosmologia cíclica, eles poderiam ter um papel ainda mais extraordinário. Não apenas como túmulos cósmicos, mas como parte da transição entre diferentes eras do universo. A morte de um cosmos poderia, de alguma forma, preparar o nascimento de outro. A última luz de uma era poderia se tornar a primeira luz de uma nova realidade. O fim e o começo poderiam ser apenas dois lados da mesma transformação. Mas antes que essa ideia se torne parte dos livros de ciência, ainda existe um longo caminho. A humanidade precisa observar, medir, testar, questionar, porque o universo não revela seus segredos facilmente. Ele esconde suas maiores respostas em detalhes quase invisíveis. Uma pequena variação na temperatura da radiação, uma alteração na luz de uma galáxia distante, uma geometria escondida no espaço profundo, pequenas pistas que podem carregar respostas gigantescas. E talvez essa seja a maior lição dessa busca. O universo não é estranho porque não conseguimos entendê-lo. Ele é estranho justamente porque conseguimos entender uma pequena parte dele. Cada descoberta abre uma nova porta. Cada resposta revela uma pergunta ainda maior. O James Webb não está apenas observando galáxias antigas. Ele está olhando para a história, para o passado, para os primeiros momentos da nossa realidade. E talvez, em algum ponto dessa luz que atravessou bilhões de anos para chegar até nós, esteja escondida uma mensagem. Uma mensagem dizendo que o universo é muito maior, muito mais antigo e muito mais misterioso do que jamais imaginamos. Talvez um dia confirmemos que vivemos em apenas um ciclo entre muitos. Um capítulo dentro de uma história infinita. Ou talvez descubramos algo ainda mais surpreendente. Que nossa compreensão atual do cosmos estava apenas começando. Porque existe uma verdade que permanece, independentemente da resposta final. Quanto mais profundamente olhamos para o universo, mais percebemos que não estamos apenas observando o cosmos. Estamos tentando compreender o lugar que chamamos de existência.
E quando o próximo fóton de uma galáxia distante alcançar nossos telescópios, ele não trará apenas luz. Ele trará uma pergunta. Uma pergunta que acompanha a humanidade desde o primeiro olhar para o céu. Estamos vivendo o primeiro universo, ou apenas uma parte de uma história que começou muito antes de nós?